No vídeo de hoje a gente vai falar sobre análise de tokenomics, certo? Então eu vou mostrar para vocês como que você deve fazer a análise, o estudo da economia de um token, certo? Quando a gente está falando de criptomoedas, você tem que entender que o projeto cripto ele é como se fosse uma empresa do mercado tradicional, porém o seu token, aquela moedinha que você compra, que você investe naquela empresa cripto, ele é diferente de uma ação do mercado tradicional. Ele vai funcionar de forma completamente diferente e aí tem alguns aspectos que você tem que analisar e estudar, entender sobre o seu token antes de você investir em qualquer projeto. E nessa aula eu quero passar com vocês sobre esses aspectos e como fazer essa pesquisa, certo? Então, para ser mais específico, são 3 aspectos que você deve analisar e o primeiro deles é a usabilidade daquele token, certo? Então, para que aquele token, aquela moeda que você comprou, para que ela serve, né? Porque quando você compra ações, você está comprando uma parte da empresa, você vira um acionista, você vai receber os seus dividendos, mas com o token é diferente. Cada token ele faz uma coisa, cada token serve para uma coisa e é importante que você entenda aquele token que você está investindo, o que ele faz, certo? Então, alguns exemplos de usabilidade de token. O primeiro e mais comum, que praticamente qualquer token vai ter essa usabilidade, é a governança. Então os projetos criptos, eles sempre se dizem descentralizados, né? A maioria é descentralizado, é mais para centralizado, mas a ideia é que você descentralize esse projeto e tudo que vai acontecer, qualquer atualização, qualquer mudança no projeto, cara, qualquer coisa que eles queiram fazer dentro do aplicativo deve ser votado em uma DAO. A DAO seria uma organização autônoma descentralizada. Basicamente, é a mesa redonda onde os acionistas, quem tem o token, pode votar e propor mudanças no projeto, certo? Então, governança, você vai ver essa usabilidade para praticamente qualquer token. O segundo seria pagamento de taxas, certo? Então, se você for usar uma blockchain como a do Ethereum, ou como a Solana, ou então como a Sui, você vai utilizar o token da Ethereum, ou o token da Solana, ou o token da Sui, para pagar as taxas de transação naquela blockchain. Então, qualquer coisa que você quiser fazer dentro da rede, você precisa de Ethereum para pagar por essa transação que você está fazendo. Ele é como se fosse o combustível da blockchain, certo? Então, esse é outro tipo de usabilidade. Você pode ter benefícios exclusivos. Então, cara, quem tem o token vai poder participar de um jantar, de uma festa, vai poder usar uma parte do aplicativo que não é aberto para todos os públicos, é só para quem tem o token. Enfim, aí você pode viajar nos benefícios e exclusividades que o holder do token vai ter. Um exemplo é, a gente tem uma corretora descentralizada chamada Hyperliquid, um projeto que está muito quente no momento, e se você tiver o token dele, se você for um staker, você ganha ali desconto nas taxas de transação do projeto. Então é um benefício exclusivo para o holder do token, certo? E aí a gente tem também a distribuição de dividendos, que não é uma prática tão comum no mercado cripto, mas é uma usabilidade muito interessante que é 100% comum no mercado tradicional com ações, certo? Então, essa análise é a primeira coisa que você tem que entender do seu token, é o para que ele serve, usabilidade. E agora eu vou mostrar um exemplo para vocês prático disso, certo? Então, para utilizar como exemplo de usabilidade aqui, eu vou falar do projeto da Uniswap, certo? A Uniswap hoje é a maior DEX, a maior corretora descentralizada que a gente tem no mercado cripto, e eles têm o token deles, o token UNI. O token UNI, ele tem uma somente usabilidade, que é o quê? Você poder votar em propostas de governança. Então ele é um token que serve para você participar nas decisões sobre o futuro do projeto. E aí, lá em 2023, rolou uma proposta na DAO, na votação de governança, para eles liberarem parte das taxas, parte da receita gerada pelo projeto para os holders de token, ou seja, era um token somente de governança e rolou uma proposta para que rolassem distribuições de dividendos. Para vocês terem uma noção, a Uniswap hoje tem quase 5 bilhões de dólares travados ali na sua aplicação e ela gerou no último ano 1,134 bilhões de dólares em taxa. Então rolou essa proposta para que parte dessas taxas fossem distribuídas com os holders do projeto. E quando isso aconteceu, o token disparou mais de 20% na mesma hora que saiu a notícia, chegou a subir mais de 50%, cara, foi uma subida muito alta, porque as pessoas começaram a especular, cara, legal, se eu tiver Uni, eu vou receber parte dessas taxas, ele é um monstro de criptomoedas e vai agregar muito valor para esse token, certo? Então, diferente de uma ação
que ela funciona de certa forma e sempre vai funcionar daquele jeito, o token ele pode ter essas mudanças e aí isso pode às vezes agregar valor para o token ou pode retirar valor do token, certo? No final, essa proposta ela não foi aprovada, eles ficaram com medo de ter problemas legais, né? De serem perseguidos aí por órgãos de regulamentação de alguns países, porque daí de certa forma seria uma empresa que está distribuindo dividendos e não passou, certo? Mas existe a especulação que nesse ano, 2025-26, isso possa ser aprovado em algum momento com a mudança de regulamentação lá nos Estados Unidos, certo? Então, isso é história para outro vídeo, um vídeo só sobre Uniswap, mas para vocês entenderem como que a usabilidade do token, ou para que ele serve, pode afetar e muito o impacto do preço do projeto, né? O quanto que esse projeto vai se valorizar ou não. Bom, então agora que a gente já entendeu sobre a usabilidade, como que ela impacta o preço de um token, a gente vai falar dos dois outros aspectos que você deve estudar antes de investir em qualquer projeto, que é o quê? A distribuição desses tokens e como que ela vai acontecer. Então, para quem que vão esses tokens? Vai para a comunidade? Vai para o time? Vai para os investidores? Quanto que vai para cada um deles? Isso é importante que você saiba. E os unlocks. Os unlocks seria como que vai se dar a emissão desses tokens. Então, quando o projeto lança, ele não costuma distribuir todos os tokens de uma vez. Toma, tá aqui. E pronto, tá tudo no mercado. Geralmente, parte desses tokens vão ficar travados e vão ser emitidos ao longo do tempo, certo? Então a gente vai ter essas emissões de token ao longo do tempo e é importante que você saiba quando que vão acontecer essas emissões, para quem que vão esses tokens, e isso é uma parte extremamente importante da análise de tokenomics, certo? Como que a gente pode fazer isso? Lendo a documentação do projeto, insights como, por exemplo, o Token Unlocks, que ele já te traz toda essa informação mastigadinha e resumida, certo? Então, como exemplo, a gente vai utilizar aqui o projeto da Ethena, certo? Talvez vocês já tenham ouvido falar da Ethena, é o projeto do token ENA, certo? Ele é um projeto de stablecoins. Enfim, não vem muito ao caso o que eles fazem, porque o que a gente vai estudar aqui é o token ENA e a sua economia, certo? Então estou aqui na documentação do projeto. Onde que eu posso encontrar a documentação do projeto? Você pode encontrar no CoinMarketCap. Você escreve lá token ENA, Ethena ENA aqui, e aqui embaixo você vai ter o website, o white paper, e por aqui você vai encontrar a documentação, certo? E na documentação eles têm aqui, né, tudo falando sobre o projeto. Isso aqui é legal que você leia sempre antes de investir em qualquer token, né? Mas no caso, eu estou na parte de tokenomics. Então, primeira coisa, eles estão falando aqui sobre o Vesting Schedule, que seria justamente os unlocks, como que esses tokens vão ser liberados ao longo do tempo, mas a gente vai utilizar outro aplicativo para ver isso de forma mais clara, certo? E aí aqui embaixo, se for descendo, ele vai falar como que eles vão fazer a distribuição dos tokens. Então a gente tem aqui para os Core Contributors, seria quem ajudou a construir o projeto, para o time. Quanto que vai ser alocado para o time? 30% dos tokens serão alocados para o time. Com um cliff aqui, ele fala de 25% ao longo de 3 anos e tal, que é falando sobre como que vai se dar os unlocks, a liberação desses tokens. Vamos usar outro site para ver isso. Quanto que vai ficar para os investidores, aquelas pessoas que investiram antes, para que o projeto fosse construído? 25% vai ficar para os investidores. Para a Foundation, no caso aqui eles não escreveram quantos por cento seriam, mas eles falaram que 30% seria alocado para a comunidade de desenvolvimento do ecossistema. Então você tem 30% para a comunidade, 30% para quem desenvolveu, para quem construiu o projeto, são 60%, 25% para os investidores, então 85%, e aí no final ficou 15% para Foundation, que seria meio que um treasury, a tesouraria do projeto, tá? Então na documentação, às vezes não vai estar da forma mais clara, você viu que da Foundation eles não esclareceram quanto que ia vir e tudo mais, e aí a gente tem alguns aplicativos que nos facilitam para olhar esse tipo de informação. O primeiro deles é o próprio CoinMarketCap, tá? Então muitas vezes no CoinMarketCap você vai ter essa parte aqui de Token Unlocks, falando sobre um projeto, e aqui você consegue ver, né? Então, quanto que vai para os investidores, para os Private Sales Investors? 25%. Quanto que vem para o time? 30%. Incentivos do ecossistema, que de certa forma seria a comunidade, 17,5%. Foundation, 15%, a tesouraria do projeto. Airdrops and Bounty, isso daqui seria distribuição para a comunidade, tá? Airdrop é quando o projeto, ele lança o token, é um costume muito normal isso aqui no mercado cripto, ele lança o token, ele distribui esse token para parte dos primeiros usuários daquele projeto, certo? 12% foi separado para isso. Então a gente já sabe para quem que vão esses tokens, tá? O que você quer ver quando você está olhando essa parte aqui? Cara, eu sempre gosto de um projeto que distribui mais tokens para a comunidade
e menos para o time e para os investidores. É um projeto mais descentralizado, que valorizou sua comunidade, um projeto mais interessante, na minha visão. A Etena não é exatamente esse tipo de projeto, né? Eles distribuíram boa parte para o time e para os investidores. É um projeto mais centralizado, mas de qualquer forma é um projeto muito interessante, tá? E aí a próxima coisa que você tem que entender, beleza, eu já sei para quem que vai os tokens. Agora, quando que eles vão ser liberados? Quando que o time recebe? Quando que o investidor recebe? Quando que vai vir um airdrop? Porque essa informação ela pode impactar e impacta muito o preço do token, tá? Por quê? Porque quando o investidor, ele, cara, botou ali 2 milhões para construir um projeto. Cara, o projeto estourou, ficou gigantesco, aqueles 2 milhões que ele colocou hoje valem 20 milhões. Só que ele não vai receber os tokens logo de cara, ele vai receber daqui a um ano, por exemplo. Quando ele receber esses tokens, cara, muito provavelmente a primeira coisa que ele vai querer fazer é vender uma parte e realizar lucro. E isso pode trazer uma pressão vendedora para esse token, tá? Então a gente sempre fica de olho nos unlocks, e aí você pode ver essa informação aqui embaixo, tá? Então aqui ele vai ter desenhado bonitinho com datas e quantidade de tokens que vão ser liberados. Por exemplo, falando da Etena, né? A gente tem aqui as coresinhas, a legenda. O airdrop foi feito ali no começo de abril, foi o lançamento do token. Parte desses tokens já foram distribuídos para a fundação, vocês podem ver aqui em laranja. Incentivos do ecossistema em amarelo, estava sendo distribuídos um pouquinho. A gente teve o segundo airdrop, então mais tokens foram distribuídos no mercado para a comunidade, né? O airdrop é para a comunidade. Incentivos do ecossistema, tal, para a fundação, o que não me incomoda muito. E aí, a partir de dia 3 de março de 2025, começaram a ser liberados mensalmente tokens para os investidores e para o time, certo? E isso daqui pode trazer uma pressão vendedora para o projeto. Por quê? Como eu expliquei para vocês, o investidor recebeu o investimento dele de volta, muitas vezes ele quer realizar o lucro, certo? E aí a gente vai ter um longo período de liberação de tokens para investidores e para o time até o ano de 2028, tá? Então, esse é um projeto, por mais que eu goste muito do que a Etena está fazendo, o token deles é algo que, cara, eu tenho que pensar antes de investir, porque eu sei que tem grande despejo por parte de investidores e do time, tá? E não é portanto que o desempenho do projeto vem vindo mal já há algum tempo, tudo bem que a gente está no momento de correção, mas a galera costuma antecipar esses grandes unlocks e vender os projetos, tá? Isso aqui não é uma regra, uma lei, isso daqui não é o gospel que, cara, tem unlock, vai cair, mas via de regra, a maioria das vezes tende a cair. Eu, particularmente, como investidor, não gosto de investir em tokens que vão ter grandes unlocks, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre tokenomics, uma das coisas mais importantes que você deve saber antes de começar a investir no mercado de criptomoedas. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova por aqui. Se vocês aprenderam, se vocês gostaram, eu só peço que vocês deixem o like nesse conteúdo. Se vocês são novos por aqui, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber mais vídeos como esse. E esse é apenas um vídeo de uma série que a gente está fazendo sobre investimento em altcoins e criptomoedas, certo? Então, o primeiro vídeo da série a gente explicou o que é esse mercado. No segundo vídeo, como fazer uma análise fundamentalista, entender sobre o projeto. E esse terceiro vídeo é sobre o tokenomics, então como entender a economia do token, certo? E de agora em diante, essa série vai ser uma série onde eu vou estar trazendo para vocês análises de diferentes tokens, certo? A gente vai pegar um projeto, vai fazer análise fundamentalista, análise de tokenomics, e eu vou entregar esse research, essa análise já completa para vocês, certo? Então se você gosta do conteúdo, fica ligado aí que a gente vai estar postando tudo isso aqui no canal do MB, certo? Se você ainda não tem a sua conta também no MB, cara, link aqui na descrição, a maior corretora de toda a América Latina, onde você pode negociar mais de 300 diferentes criptoativos, certo? Fique por aqui, grande abraço, até uma próxima e valeu!